Amém, Jesus? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Nós temos que ter muito cuidado com o coração incrédulo, irmãos. Que às vezes nós temos e nem percebemos. Nós somos de Deus, você é de Deus, já frequenta a igreja, talvez há tempos e tudo mais. Seu coração é voltado para a eternidade, para a salvação. Você é uma pessoa do bem. Mas a incredulidade, ela é sorrateira, digamos assim, né? E aí vem sempre aquela, não, eu confio em Deus, mas vem aquela ponta de dúvida. Poxa, mas está complicado, e eu sei que a Bíblia fala isso, eu sei, pastor, que a Bíblia fala isso, mas olha como é que está a situação. Então, é incredulidade. Eu posso ter isso, você pode ter, qualquer pessoa pode ter isso. É uma tentação, na verdade, né? Você tem que vencer essa tentação. Não, está amarrado, diabo, eu creio na palavra. Não, está amarrado, diabo, eu creio na palavra. É uma tentação para você continuar firme na fé e vencer essa batalha. O diabo vai tentar a gente na incredulidade toda hora. Bom, vamos ver aqui então, Marcos capítulo 6. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então ele chega em Nazaré, e aí ele chega nesse local, e aí ele começa a pregar, e as pessoas naquele local, que conheciam Jesus até, e conheciam a Maria, e conheceram José, e conheceram os irmãos de Jesus, e as irmãs, eles cresceram e viram Jesus ali, eles começaram a ficar questionando, mas de onde saiu tanta sabedoria para ele? Por onde ele andou que aprendeu tanto? Muito mais do que a gente. Que palavras são essas? E ele pregava, e aparentemente, além de pregar, ele curava as pessoas, porque ele diz assim, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Então eles viram Jesus fazer maravilhas, os milagres que seguiam quando ele pregava, e eles ficaram assim atônitos, né? É uma pessoa que cresceu comigo, jogou bola comigo, brincou comigo, soltou pipa comigo, brincou de bola de gude comigo, mergulhou no lago comigo, pescou lá no rio, e agora está aqui com essa palavra de sabedoria, com essa palavra diferente, com essa doutrina diferente, e ele fala, as coisas acontecem. De onde ele tirou isso? Você vê que o povo está incrédulo. Entende, irmãos? Eu sei. E eu tento entender aquela pessoa que não conhece o Evangelho. Porque para uma pessoa, pensa comigo, para uma pessoa que não conhece o Evangelho, poxa, ela ouvir, por exemplo, ver pela televisão, ou ouvir você falando que foi na igreja e saiu curado, para eles é difícil entender. Mas para a gente não devia ser, irmãos. Porque a gente está repleto de material didático aqui, ó, mostrando para a gente do que o nosso Deus é capaz. Eu até tento entender o incrédulo que não conhece o Evangelho, porque ele fica assim. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi no Instagram um grupo de jovens evangelizando, acho que foi fora do país, salvo engano aí, mas estava evangelizando, e veio duas meninas, e eles foram até elas, e pediram para orar por elas, e elas deixaram. Quando eles oraram por ela, uma delas estava com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, normal, todo mundo tem uma dor de cabeça um dia, em algum momento. Dor de cabeça. E ela ficou curada. E eu olhei, me espantou, assim, me chamou a atenção, porque as duas ficaram maravilhadas. Elas gritavam: que isso? Como é que isso aconteceu? Elas ficaram maravilhadas, porque os jovens oraram e a dor de cabeça passou na hora. Você vê como é que o incrédulo, a pessoa que não conhece o Evangelho, ela fica espantada com coisa pequena que a gente vê toda hora acontecer. A gente começa a ver toda hora e acha que é normal. É normal para a gente, não é normal para eles. Então tem que entendê-los. Agora, é difícil de compreender quando alguém que está dentro da igreja e conhece o Evangelho fica espantado quando algo acontece.
Isso talvez já denote aí uma incredulidade. Como? Amém, irmãos? Um irmão me ligou e falou, a esposa estava com um problema sério. A gente já vem orando com ele, com ela, já há alguns meses aí atrás. Luta, batalha, mas os dois são de fé. E eu estava na fé com eles ali. Aí me ligou. Passou a acontecer isso assim, assim, assim. Ela tinha entrado, estava na sala vermelha já, com hemorragia, sangrando muito. O médico correu, foi lá para atender. Aí a gente entrou em oração. Depois ele me mandou um parecer, um áudio, dizendo: pastor, o médico entrou, examinou, não entendeu que sangramento foi aquele, que hemorragia foi aquela, de onde vinha aquilo. Porque do mesmo jeito que sangrou tudo, parou de sangrar, cessou o sangramento. Ele já aproveitou lá e fez o que tinha que fazer, que era um procedimento que a gente já vinha orando para ele poder fazer. Ele fez logo. Eu vou fazer logo isso aqui, já fez. E está tudo resolvido. O médico chegou para a gente e falou assim: até agora eu não entendi nada. Eu sei que ele entrou aqui sangrando pra caramba. O irmão falou assim: não vou nem mandar o vídeo, porque é feio de tanto sangue. Cessou o sangramento do nada. E até agora ele não consegue entender de onde saiu tanto sangue, do que aconteceu. Só que ele aproveitou tudo que estava acontecendo ali, já fez o procedimento que tinha que fazer. Aí eu falei: amigo, a gente estava orando. Aí ele falou: não, pastor, eu sei o que aconteceu. É ele que não sabe o que aconteceu. É o médico que não sabe. Eu sei, o senhor sabe. Ela sabe também. Deus operou aqui. E glória a Deus, ela já está indo para casa. Amém, Jesus? E ele falou: pastor, daqui a pouco eu estou com a minha esposa de novo. Depois de tanto tempo, eu vou poder estar com ela do meu lado, adorando o meu Senhor. Rapaz, é uma coisa linda que Deus faz. E não é que eu não tenho que ficar maravilhado, mas maravilhado não de uma maneira questionadora. Maravilhado porque ele surpreende a gente sempre com coisas espantosas. Mas o mundo não. O mundo, Jesus chega, começa a pregar e fica espantado. Que palavra é essa? Que sabedoria é essa? E que tantas maravilhas faz através das mãos dele. Ele não é o filho da Maria, que corria com a gente aqui para lá e para cá? A Bíblia não fala muito da infância de Jesus. Não sei se ele teve uma infância, se ele foi levado na infância. Não é, irmão? Mas não sei se ele ficava para lá e para cá. Mas devia... bom, ele novinho ainda pregava o evangelho. Era criança ainda quando pregou e deixou os doutores da lei tudo espantado da forma que ele pregava. Então a infância dele não foi tão normal assim, no sentido de como é que eu vou dizer, de arte, né? Não foi tão normal assim. Mas eles viram, ele cresceu com eles. Conheciam a família dele humanamente ali, a Maria e os filhos. Eles conheciam. E aí eles estão incrédulos com o que eles estão vendo. É assim que as pessoas... O queixo delas tem que cair com a gente, irmão. Sabia? Você que já é liberto, já é de Jesus, você tem que tomar atitudes e tem que ter essa fé de uma tal maneira que o incrédulo que está perto de você tem que ficar de queixo caído. Mas como você conseguiu? Eu não entendo. Realmente, ele não entende. E a incredulidade dele é compreensível. A nossa é que não deveria... não tem compreensão. Eu estou na igreja, eu conheço a palavra, eu sei do que Jesus fez, e ele falou que a gente vai fazer igual, porque ele vai estar com a gente, corroborando com a gente. Então a gente devia só fazer e deixar ele operar, porque quem opera é ele. A gente faz e ele opera. Nenhum homem faz milagre nenhum. Isso tudo é balela. O homem não faz milagre. Quem faz milagre é Deus, mas nós somos o instrumento que ele usa. Amém, irmãos? E a gente tem que vencer essa incredulidade que de vez em quando quer bater no nosso coração. A gente olha, fala: caramba. Não, mas a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor. Mas caramba. Não, mas ele vai suprir todas as minhas necessidades. Rapaz, mas está complicado. A gente sempre vai estar nessa de... Você tem que vencer isso. Porque é essa certeza que é a fé que vai vencer. Amém, Jesus? O que acontece aqui? Versículo, eles continuam falando.
essa turma incrédula. 3. Não é este o carpinteiro? Olha aí. Conheciam Jesus até na juventude dele, quando ele era carpinteiro com o pai terreno, né? O José. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E o que acontecia? Escandalizavam-se nele. Não veja essa palavra escandalizar-se nele de uma forma ruim. Não veja. Por quê? Porque as pessoas também vão se escandalizar em você, se você for de Deus de verdade. Não veja isso como malignidade. Pelo contrário, veja isso como uma oportunidade. Amém, irmãos? Veja isso como uma oportunidade. Não com malignidade. Porque se ela se escandalizou em você, significa que ela viu algo, fala assim, diferente. Tem que ter esse escândalo. Entendeu? Tem que ter. Você chega na casa de um parente e a pessoa tem, sei lá, outras religiões, ou não tem religião nenhuma, não tem fé bíblica, digamos assim, e ela está passando mal, e você vai, deixa eu fazer uma oração, você sabe que eu vou à igreja, eu posso orar por você. Ah, virou pastor agora? Virou pastor agora? Não, eu só sou membro, mas Jesus falou que os sinais seguirão os que crerem. Posso orar? Ah, então ora, não vai me fazer mal nenhum, talvez até vai zoar com você. Não vai me pedir dízimo não, né? Não vai me pedir oferta não, né? Igual na sua igreja. Não, só vou fazer uma oração. Aí você não se aborrece, não fica chateado, deixa a zombaria para lá e faz. Ah, então, posso? Pode. Pum, vai embora, sai daí. Pum. Tá bom, espera um pouquinho. E vai, conversa, almoça, aproveita, fila o almoço logo na casa dele, já almoça logo e tudo. Daqui a pouco você pergunta, e aí? Ué, eu nem percebi, mas não é que eu fiquei curado? Será que foi sua oração? Será? Você está de brincadeira, né? Não, realmente, que coisa estranha. Ele está se escandalizando em você. Por quê? Porque você é diferente. Você pensa diferente, você vê diferente, você fala diferente, você veste diferente, você anda diferente. Nós temos que ser diferentes. E não fica com raiva, chateado, aborrecido quando dizem que você é diferente, porque você é diferente. Amém, irmãos? Tem que ser, ué. A fé que a gente professa é totalmente diferente de tudo, irmãos. Entende? Totalmente diferente. A minha esposa comentava ontem comigo, ela me mandou, mas eu não vi ainda, depois eu vou ver se eu passo, se der tempo, se for pequeno, outro dia eu passo para vocês. Mas ela viu um médico falando num podcast com 2 jovens que são cristãos, é um podcast cristão. E esse médico, ele estava falando que ele fez uma pesquisa, um estudo, e foi pego várias pessoas e ficou um tempo em oração, enquanto ele monitorava as pessoas. Essa parte do cérebro, que precisa irrigar o sangue, irriga muito sangue, começa a circular quando você começa a orar. E ele falou, e isso é bom, porque quando esse sangue começa a circular aqui, e começa a aumentar essa circulação de sangue nessa oração, que todos que oraram tiveram esse aumento exponencial. Ele diz que isso é bom para todo o organismo, porque o cérebro entende que tem que liberar, como é que eu vou falar? Liberar substâncias que fazem bem para o corpo. Isso que acontece quando a gente está orando nas vigílias, e orando em casa, meia hora, 20 minutos, 30, 1 hora, 2, sei lá quanto. Ele diz que esse sangue que apareceu no estudo, não é para relaxar, não é para você ficar relaxado, não, pelo contrário, ele te deixa ligado, esperto, ele te dá capacidade de decisão. É por isso que debaixo de oração, a gente tem as maiores decisões da nossa vida. Por isso que é importante orar antes de tomar decisões. Cientificamente está comprovado que a oração faz bem para você aprender a decidir melhor as coisas.
Sem contar com a direção do Espírito Santo. Eu estou falando só na parte científica. É lindo o nosso Deus, é ou não é? É perfeito, irmãos. Por isso que a gente é diferente. Vão se escandalizar. Mas ele não é o filho da Maria. Os irmãos não estão aqui, as irmãs não estão aqui. E agora faz essas maravilhas e fala desse jeito, tanta sabedoria. Como é que pode isso? Esse é o escândalo que a Bíblia está falando. Eles estão atônitos. Como que pode acontecer isso com esse homem que a gente conheceu e viu crescer? Entendeu? Então, não veja esse escândalo como algo maligno, mas veja como uma oportunidade. Entende isso? É oportunidade para você mostrar o quanto você tem uma fé diferente. E quem pode ter essa fé diferente? Qualquer um que foi liberto. Qualquer um que recebeu Jesus como Salvador. Não tem acepção, não. Qualquer pessoa que entregou a vida para Jesus de verdade, por isso é importante você entregar, e começar a ter uma vida de oração, de santificação, vai poder fazer isso. Qualquer um. Amém, Jesus? E deixa eu adiantar aqui que eu tô empolgado com a mensagem, eu tenho que continuar. Vamos lá. 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua. Jesus já mandou. Jesus era demais, né, irmão? Eu gosto de ler os 4 evangelhos, irmãos, porque ali eu vejo Jesus, as palavras de Jesus, o quanto ele era incisivo, cirúrgico, né, nas palavras, e tocava assim de tal maneira que todo mundo se espantava. Ele já foi logo, né? O pessoal já se escandalizando no que ele falava, no que ele pregava, no que ele ensinava. Ele falou assim: ó, vocês podem se escandalizar, porque o profeta não tem honra na sua casa, ele tem honra em qualquer lugar, mesmo na sua própria casa, na sua própria terra, entre os seus parentes. Então já esperava por isso. Amém, Jesus? Ele sabia, tinha as palavras certas. 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então ele fez, mas ele queria fazer muito mais. Mas a incredulidade deles não permitiu que se fizesse. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, foi abençoar outras aldeias, ensinando. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, de 2 a 2, e deu-lhes o poder para sobre os espíritos imundos. Então, pegou seus 12, de 2 em 2, vai também nas aldeias, do jeito que eu estou indo, expulsa todos os demônios lá e faz o que eu estou fazendo aqui. Eles estão incrédulos, não dá para fazer tudo o que eu gostaria de fazer, então vão para outro lugar. Irmãos, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. Deus não para. Se você não quer, Ele vai pular você e vai para outro. Ele vai insistir, Ele vai tentar, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, vai levar um pregador, vai levar um obreiro, um amigo, alguém da igreja para falar com você, vai te revelar na palavra, vai tentar, mas se você não quiser, Ele vai pular e vai para o outro, porque Ele não para. Não pensa que Ele vai ficar parado com você igual a gente fica. Sentado atendendo um culto de 1h30, 2 horas, depois mais 2 horas para atender a pessoa. Parece que nem participou do culto. Já passei por isso. E faço com amor. Jesus vai embora. Jesus vai embora. Ele não vai perder tempo com uma pessoa incrédula. Isso aqui é muito sério. Você reparou isso? Eles são incrédulos. Vamos para as outras aldeias. Vocês 12, de 2 em 2, vamos alcançar todas as aldeias em volta aqui agora. Vamos para quem realmente quer. Se eles não querem, então deixa eles aqui. Ele vai, ele é movimento, ele não para. Ele não é igual a gente, que tem aquela coisa de parar, de ficar. Eu já atendi uma pessoa uma vez que eu saí da igreja meia-noite. Meia-noite, irmãos. Eu tenho esposa e filhos. Amém? Mas eu fiz, e fiz com amor. A pessoa participou do culto todo, recebeu toda a palavra, recebeu toda a oração, mas ela precisou de um atendimento de mais não sei quantas horas. Quer dizer, não ouviu a mensagem. Ou ouviu, mas a incredulidade toma conta daquela pessoa e ela não consegue colocar a fé em ação. E depois de um culto de quase 2 horas, a pessoa tem que ficar mais 3, 4 horas
para o pastor tentar convencê-la de que a fé é o bastante para ela. Recebeu palavra, recebeu oração, mas ainda precisou ficar. Eu fiquei, e eu fico, não tem problema nenhum contar isso. Jesus não fica parado. Você aprenda isso, hein? Ele é movimento, ele não fica parado. Um pregador famoso falou: Jesus é movimento, não é monumento. Monumento é paradão, movimento não. Ele continua. Ele fala, dá a palavra, usa alguém, e dá, e fala, e fala, e fala, e fala. E a pessoa, mas não é difícil, é complicado, não é bem assim. Parece fácil, falando é fácil. Se estivesse no meu lugar, e questione. Tá bom, estou indo para o outro, agora eu vou para você. Quer Jesus? Não, também vou para o outro, acabou. Demorou muito para falar, já vou para o outro. Ele vai. Amém, Jesus? E vou te falar, na hora que esse incrédulo fala assim: Senhor, agora eu entendi, ele volta na hora. Opa, agora sim. Agora eu posso operar na sua vida. E aí ele vai continuar. Não quer? Vão para as outras aldeias. Eu não sei se a gente falha, pastores, porque a gente quer abraçar todo mundo. A gente quer ajudar todo mundo. Então a gente fica 2 horas da manhã em casa, com o celular, atendendo, 1 hora da manhã. A gente faz. Não sei se de repente isso atrapalha a fé da pessoa, porque ela começa a ficar dependente. Mas eu como pastor, não consigo fazer diferente. Eu faço com amor. Mas Jesus não era assim não, irmãos. Você vai ver Jesus, ele chegava e as pessoas iam até ele. Fazia o que tinha que fazer. Recebeu. Estou andando. Lembra do cego Bartimeu? Jesus estava andando. Jesus, filho de Davi. E ele continuou andando. Era o cego. Chamando Jesus, ele continuou andando. E o cego atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E ele andando. Os discípulos até chegaram para o cego e falaram assim: para de incomodar o mestre, está vendo que ele não está te dando ideia? Mas ele estava. Só que ele estava andando. Ele não queria o cego parado lá como um coitadinho. Ai, tem misericórdia, olha meu estado. Não. Ele queria um cego com fé para ser curado. Quando o cego decidiu, ele falou assim: chama ele aqui. Aí os discípulos falaram assim: o mestre está te chamando. A Bíblia diz que ele jogou a capa de cego fora, que eles tinham uma capa para provar que eram deficientes, jogou a capa fora e foi. Ele foi até Jesus Cristo. Não foi Jesus que voltou e sentou com ele: coitadinho, bota o seu ombro, sua cabeça no meu ombro e chora. Não. E aí com aquela fé ele curou o cego. A gente quer fazer diferente, a gente tem que visitar, a gente tem que ir até pessoas, senão a pessoa até sai da igreja. Quer dizer, o crente tem essa coisa aí. Jesus não era assim não, irmãos. Jesus era, por isso que eu gosto de Jesus demais, irmão. Chegou na casa da sogra de Pedro, Marcos 1. Chegou na casa da sogra de Pedro: Jesus, a sogra de Pedro está com febre aqui, está quase morrendo. Tá. Febre, sai dela. Pum, foi Deus. Levanta daí, vem me servir. A mulher levantou e foi servir todo mundo, irmão, já curado da febre. Não tem essa coitadinha, talvez vou visitar você 7 vezes e não sei o quê. Isso é coisa nossa. Nós temos que vencer a incredulidade. Está faltando mais fé na gente. Está dando para entender, irmão? Sim ou não? Não é que você seja mal, não é que eu seja mal, não. Essa incredulidade, ela está no mundo. Ela bate na gente de vez em quando. Não é só em você não, nos pregadores também. E tem alguns pregadores que não estão vencendo essa incredulidade. Tem que vencer também. Eu fico muito triste, aborrecido, quando eu vejo um pregador ir para a mídia reclamar, irmãos. Que é sozinho, que é solitário, que é... Irmão, é pregador, então vai fazer outra coisa. A vida de pastor é essa. É uma vida solitária mesmo. E de luta, de batalha. Não tem que ficar reclamando do que Deus te deu. Está reclamando. Está querendo o quê? Está querendo que as pessoas, a ovelha pegue ele no colo. Não é o pastor que tem que pegar a ovelha no colo. Não é a ovelha pegar o pastor no colo. Aí fica aquele pastor chorando para todo mundo, ficar com pena dele. Mas que conversa, irmão? Para de choro. Amém, irmãos? Eu sei que a gente enfrenta luta, batalha, as mesmas batalhas que todo mundo enfrenta, a gente enfrenta também. Mas nós somos levantados para abençoar as ovelhas.
Aí é um recado para os pastores, né? Que vivem chorando e reclamando da vida, como se pastor não tem nada, pastor não tem tempo, pastor não pode isso, pastor não pode aquilo, pastor não tem salário, pastor não tem férias, não tem carteira assinada, pastor não tem não sei o quê, não pode viajar, pastor não pode fazer nada. É verdade, está todo mundo de butuca nos pastores, não vai fazer nada. Mas e daí? Foi a vida que Deus preparou para você ganhar o evangelho. E ainda tem que levantar a mão para os céus, se você está no Brasil, na América do Sul. Porque se você estivesse em outro lugar, você, além disso, ainda podia ser morto na esquina a qualquer hora. E preso, chicoteado, enforcado a qualquer hora. Está reclamando de quê? Mas tem gente que eu vou te contar, não era para ser pastor, era para ser outra coisa. Vai procurar outra profissão. Aí é só um... De vez em quando tem que dar, né? É bom, até porque os garotos estão aprendendo a ser pastor e tem que entender onde estão entrando. Não é fácil ser pregador. Tem que entender. Os jovens, então, têm que entender. Até porque depois que começa a ser chamado de pastor, logo aparecem as menininhas querendo namorar. Abre teu olho. Até o feio fica bonito quando vira pastor, o jovem. Não estou dizendo que você é feio, não. Amém, irmãos? Voltando para a mensagem. Deixa eu falar um pouquinho mais só. Eu já vou terminar, mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa incredulidade. Hebreus capítulo 3, versos 17. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Vocês entenderam que eu não estou discriminando, nem colocando um grupo como incrédulo, um grupo. Não, todo mundo pode passar por esse momento de incredulidade. É bom que você entenda isso, tá? Por mais fé que você tenha, todo mundo pode enfrentar um momento de incredulidade. É uma tentação mesmo na nossa fé. Nós é que temos que vencer. Porque senão a gente vai ficar fraco. E achando que perdemos. Jesus não perdeu a batalha e não quer que você perca também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Hebreus 3, versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ele está falando do povo de Deus que saiu da Babilônia e passou do Egito, e passou pelo Mar Vermelho, e passou 40 anos no deserto até a terra prometida. E aí o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: com quem ele se indignou lá no Egito, lá no deserto, nesses 40 anos? Porventura não foi com aqueles que pecaram? E aí eles caíram e não entraram na terra prometida, morreram no deserto? Deus não vai se indignar com qualquer pessoa, irmãos. Entendeu isso? Quando bate a incredulidade, você precisa vencer essa incredulidade. E se ele não operou por causa da sua incredulidade, não é que ele está indignado com você. Ele quer que você desperte. Mas ele não vai despertar fazendo o que a gente faz, colocando você no colo e dando você todo carinho e cuidado e preocupação. Ai, meu Deus, não, você tem que ficar de pé. Ai, não, você não pode sair da igreja. Ai, você tem que... Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus nunca foi assim. Ele continua, irmão. Ele dá a palavra, ele mostra quem ele é, espera que você vá atrás dele. Vinde a mim, ele fala. Chegai-vos a mim, aí eu me chegarei até vós, ele diz. Amém, amém, irmãos? Então é isso que ele está esperando. As pessoas precisam entender isso. E não ficar na sua vida esperando que Jesus a qualquer hora pare na frente dele. Vim aqui para parar você e fazer o que tem que fazer. Ainda que você não queira, eu vou fazer. Vou amarrar você aqui, vou colocar você aqui dentro e vou fazer. Jesus não vai fazer isso, irmão. Ele vai para outro que quer, se você não quiser. Ele quer que você trate essa incredulidade, que pode, repito, bater em qualquer um, nos momentos mais difíceis. Agora, se você vai deixar a incredulidade te parar, aí é com você, não é mais com Jesus. Você tem que avançar. São obstáculos. Quantos obstáculos você já teve na vida? E você está aqui. Foi ou não foi? Está você aqui. Quantos obstáculos?
perda de um ente querido, desemprego, demissão, baixo salário, um vício forte. Quantas batalhas você já enfrentou e ainda enfrenta? Quem caiu no deserto foram aqueles que pecaram, e pecaram feio contra Deus, ao ponto até de abandoná-lo para ir adorar outros deuses. E ele então decidiu não salvar. Ah, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é bom. Nós é que somos maus. E que achamos que vamos moldar Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. É o inverso, filho. Nós é que somos a imagem e semelhança dele. E o homem está com essa ideia agora de fazer Deus a sua própria imagem, a sua semelhança. O homem agora que é o principal e Deus que se encaixe na vida deles. Isso nunca vai funcionar, irmãos. Visualmente até bonito. A pessoa está lá com a Bíblia na mão, a pessoa está lá até ceando na igreja, pulando nos louvores. Visualmente é até bonito. Mas no mundo espiritual, não tem fé nem para mudar comportamento. E Jesus ele não fica parado, ele vai passar. E quando a pessoa precisar, se ela não entendeu isso, ela vai ver que vai ficar sozinha. Isso aqui é muito sério, né? E ele vem e fala então: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Deus falou: vocês não vão entrar. E não entraram. Não entraram. Que coisa séria, irmãos. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pecado, desobediência, incredulidade. Fala comigo: pecado, desobediência, incredulidade. Se você inverter, então você é incrédulo, você então vai desobedecer e você vai pecar. Entendeu? A ordem: pecado, desobediência, incredulidade. Traz para frente. Incredulidade vai levar você à desobediência, e a desobediência vai levar você ao pecado, e você vai morrer fora da terra prometida. Não vai vencer esse deserto que você está passando. Entendeu isso? É forte, né? Deus mostrou isso aqui para a gente. Então cuida dessa incredulidade no seu coração. Eu já tentei, não consigo. Deus não me ama. Mentira! O diabo está mentindo para você. É claro que Deus te ama. Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelo crente, não. Ele morreu pelo pecador. Ele falou: eu vim pelos doentes, não pelos sãos. Eu vim buscar as ovelhas perdidas do meu Pai. Nós que já estavam lá, estão lá, acabou. Não deixa o diabo falar que ele não te ama porque você não consegue vencer uma batalha. É você que não consegue vencer essa batalha. Agarre-se com Jesus. Vença a incredulidade. E chame ele de volta, porque ele já passou por você várias vezes. Já te deu várias oportunidades. Está na hora de você chamar ele de volta com a sua fé. A incredulidade afasta Jesus. A sua fé aproxima ele de você. Posso repetir? A incredulidade afasta. Por quê? Porque a incredulidade gera desobediência, que gera pecado. A fé vai trabalhar no inverso disso. A fé vai inverter isso. Vai fazer com que você tenha fé, não incredulidade, com que você seja obediente, mesmo não querendo, você vai obedecer, porque você é de Deus agora. E isso vai trazer santidade, não pecado. Amém, irmãos? Então eu preciso colocar a minha vida diante de Deus. E preciso lutar contra esse mal chamado incredulidade. Você pode reparar que tudo começa ali. Você, quando estiver começando a questionar, a duvidar, não é bem assim também, né? E começa a falar, isso aí já está sendo gerado em você o espírito da desobediência. Daí que você vai começar a desobedecer. E o diabo vai te dar respaldo para a desobediência. Você vai achar que está fazendo certo.
Que o diabo ele tem essa mania de ficar dando respaldo para o desobediente, para ele achar que eu estou desobedecendo, mas não estou fazendo nada demais. Aquilo vai levar para o pecado. O pecado, morte no deserto. Não entra na terra. Foi por causa disso que eles caíram. Corpos caídos no deserto. Olha a frase que o escritor de Hebreus usa. Deus ficou indignado com eles. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu quero o versículo 3 e 4, mas vou ler desde 1, tá? Desde o versículo 1, diz assim: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará o quê? A fidelidade de Deus. Caramba, irmãos. A minha incredulidade vai aniquilar a fidelidade de Deus na minha vida. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Porque Deus é soberano e Ele então vai ser fiel a quem Ele quiser. Não é a quem Ele quiser, é a quem tem fé. É a quem é obediente. É a quem não vive em pecado. Lembra? Pecado, desobediência, incredulidade. Traz para frente. Incredulidade, desobediência e pecado. Não é que ele é mau, ele não pode ir contra a palavra dele. Ele fala, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele não vai sair operando porque ele é amor, vai sair operando na vida de qualquer pessoa. Nem o povo dele que saiu do Egito, ele fez isso. Foram corpos mortos no deserto por causa do pecado, da incredulidade, por causa da desobediência. Nem com o povo dele ele fez isso. Hoje é povo dele todos que recebem o Filho como Salvador. A verdade é essa, irmão. Hoje, depois da mensagem da cruz, depois da obra na cruz, só pode ser considerado filho de Deus, por mal pode espernear, pode falar, pode criticar, pode fazer birra, pode fazer o que for. Não adianta, está na Bíblia, irmãos. Só é filho quem recebe Jesus como Salvador. Somos criaturas dele. A imagem e semelhança dele, ele espera que a pessoa receba Jesus como Salvador, do jeito que está. Ele fala, vem como você está. Aí depois ele vai libertar, vai limpar, mas o seu coração tem que ser dele. Senão não é filho. Pode recorrer à religião, pode recorrer a pensamentos filosóficos, pode recorrer aos seus pensamentos pessoais, pode recorrer a um monte de gente. Não adianta espernear. O que está na Bíblia para mim é o que Deus está querendo dizer para mim. E Jesus é a única ponte que faz você se religar a Deus. Religião significa religar o homem com Deus. Entende? O homem pegou isso aí e fez um monte de doutrina religiosa e um monte de religiões. Mas a religião é o evangelho que liga. Aí o evangelho é Jesus que liga você a Deus novamente. Só tem um meio de ligar você a Deus novamente: Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A minha incredulidade vai aniquilar a fidelidade de Deus. Ele vai querer ser fiel comigo e não vai poder. Então você está em desespero porque alguma coisa aconteceu. Você está clamando a Deus agora no desespero. Todo mundo clama a Deus. Aí vai clamando, e Deus fala, caramba, eu queria ser fiel a Ele agora. Como eu queria ser fiel e poder abençoar essa pessoa. Mas você, pela incredulidade, está aniquilando a fidelidade de Deus. Temos que vencer a incredulidade, irmãos. Quando ela bater na sua porta, e ela vai bater, isso não é específico para um e para outro, não. Todo mundo passa por um momento em que a incredulidade vai querer bater. Você precisa combater na hora. Feche o ouvido para a incredulidade. Não ouça. Não dê ouvidos. Eu sei o que a palavra diz e vou ficar com a palavra.
Porque o diabo quer que você venha aniquilar a fidelidade de Deus com a sua incredulidade. Forte, né? Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, de maneira nenhuma, deixa eu só explicar, senão você vai pensar, bom, passou, caiu em contradição, peraí. De maneira nenhuma. Quando você for julgado, ele fala, seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgado. Então, não vai aniquilar nesse sentido. Assim, por exemplo, você está incrédulo. Deus quer ser fiel com você, mas você não tem fé para Ele ser fiel contigo. Você aniquilou na sua vida a fidelidade dele, mas ele continua fiel. Ele permanece fiel. A hora que você vencer aquilo, e aí ele te julgou, justificou, e você voltou à comunhão com ele, está lá ele com a fidelidade dele. É aniquilar no sentido de operação na vida do incrédulo, da pessoa incrédula. Mas não vai aniquilar a fidelidade. Ele não vai deixar de ser fiel e vai passar a ser infiel com você. Não. As coisas que vão acontecer, porque vão acontecer mesmo. Deus não está ali. Entendeu isso aqui? Só para... Senão fica parecendo que está sendo incoerente. Não tem incoerência nenhuma. Tá bom? Outro versículo que eu queria falar com vocês. Marcos capítulo 9. O que eu tenho que fazer então? Fala assim. Pedir ajuda. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda, já percebeu? Tem ou não tem? Isso chama-se soberba. A pessoa tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. E a pessoa não quer reconhecer que está sofrendo por causa da própria incredulidade, por culpa própria. Aí ela encontra um monte de culpados. É interessante, quando você conversar com alguém, e esse alguém começar a falar que está passando pelo que está passando, e encontrar 1, 2, 3, 4, 5 culpados pelo que ela está passando, pode ter certeza que essa pessoa, talvez ela nem perceba, mas dentro dela tem uma soberba, porque ela acha que a culpa não é dela. Não, a culpa não foi minha. A minha esposa que não me perdoou. Por isso que o nosso casamento foi destruído. A culpa não é minha. O cara trai, perdoa, trai de novo, perdoa, é ignorante, é grosseiro, pega o dinheiro e vai para a farra, gasta tudo, não leva a comida para dentro de casa. E quando a esposa toma uma atitude, não, a culpa é dela que não quis me perdoar, porque eu pedi perdão. Perdão. Está de brincadeira, né? Depois que a vaca vai para o brejo. Eu pedi, ela que não quis me perdoar. E ainda fala assim ainda. E ela era crente, tá, meu amigo? Vai nessa onda de ser crente aí, porque ela era crente, tá, meu amigo? E mesmo assim, mesmo sendo crente, olha o que aconteceu. Ela me largou. Ela me largou. Me largou. Ela não valia nada. Ela me largou. Soberba. A pessoa não consegue reconhecer que precisa mudar. Está amarrado, né? Esse homem vai reconhecer. O filho dele está muito mal. E aí ele entende. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha. Eu não quero mais ser incrédulo, senão meu filho vai morrer. Eu não quero mais ser incrédulo, senão eu vou perder meu filho. Ele viu o sofrimento do filho. Entrou em conversa com Jesus. As palavras de Jesus entraram no coração. Ele parou de culpar qualquer pessoa. Se você for ver toda a história, você vai ver que Jesus, ele fala: desde quando acontece isso? Desde a infância acontece isso com meu filho. Mas se tu pode fazer alguma coisa, faz logo alguma coisa.
E Jesus fala assim: como? Você está falando comigo? Sério? Rapaz, se tu pode crer, tudo é possível que crer. A culpa não é minha não, a culpa é sua. Aí ele começa a chorar, ele entendeu. Entende? E aí ele pede ajuda. Ajuda na minha incredulidade. Irmão, pede ajuda. Pede ajuda. Não fica ficando, não fica... Fica ficando é bom, né? Não fica dando a foto para sua avó, para o seu avô, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa. Ore por mim, ore por mim. Começa você a buscar Deus. Começa você, mas eu não sei orar. Você acha mesmo que Jesus quer? Jesus tem algum protocolo de oração para você? Fala do jeito que você tem que falar. Está com vergonha, se tranca no quarto, você sozinho com ele. Pode falar do seu jeito. Ele vai ver a sinceridade do seu coração. Aí mais para frente, daqui a alguns anos, você vai aprender a orar bonito. Ele não está preocupado se você quer orar bonito. Ele quer que você ore. Ele quer que você peça ajuda. Amém, Jesus? E não ficando pedir ajuda para todo mundo. Já tem um monte de gente orando por você. Não tem um pecador que não tem um monte de gente orando por ele. Pode reparar, irmão. E a lista cresce. E a lista cresce. Porque cada pessoa que ela encontra, essa pessoa vai pedir alguém para estar orando. Ora pelo meu amigo que eu conheci esses dias. Ora pela minha amiga que está passando uma luta que eu conheci esses dias. Tem muita gente orando por você. Pode ter certeza disso. Ainda mais com o WhatsApp agora, né? Você entra num grupo de oração que tem o país inteiro orando por você. O problema não é a oração. Oração não está faltando. O problema é a pessoa se conscientizar que precisa de ajuda. E ela parar de achar que outros têm que pedir ajuda por ela. Ela tem que ir até Jesus Cristo. E falar: Senhor, me ajuda porque eu sou incrédulo. O pai fez isso, irmão. Salvou o filho dele. Jesus não nega. Mas ele também não para. Se você não fizer isso, ele vai continuar. Porque tem outras pessoas querendo. Primeira carta de João, capítulo 5, eu vou encerrar aqui. Agora eu vou encerrar, pessoal. João, cadê você? Primeira carta de João, achei. Capítulo 5. Versículo 5. Olha o que diz aí o versículo 5. De 1 João 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É simples assim. A gente aqui complica. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí você vai falar assim: mas eu creio, pastor. Então por que você não ora? Porque vive dando a foto para outro orar por você. Você não crê, você pensa que crê. A gente fala assim de crer, a gente simplifica muito o verbo crer. A gente traz o crer, esse crer aqui, lá para baixo, quando na verdade tem que estar lá em cima. Aquele que crê vai vencer o mundo. Que crê que Jesus é filho vai vencer o mundo. Mas por quê? Porque ele vai passar por todo o processo. Lembra? Pecado, desobediência e incredulidade. A incredulidade gera a desobediência, que gera o pecado. O inverso é verdadeiro. Santidade, obediência e crer. Fé. Fé faz você então obedecer, que faz você ser uma pessoa santificada e não pecadora. Essa pessoa crê em Cristo de verdade. E é ela que vence o mundo. Não é qualquer pessoa, não. Não é sabe dizer que crê. Crê, todo mundo crê. Amém, irmãos? A gente tem um amigo que foi pastor na Índia. Hoje ele é pastor líder lá na África. Está fazendo um ótimo trabalho. Pastor Rodrigo é uma bênção. Não sei se ele vai assistir esses vídeos aí. Se assistir, pastor Rodrigo, está de parabéns aí. Continue nessa santidade, nessa fé, para não se perder. Pelo contrário, para continuar. Está fazendo um trabalho lindo lá na África com a família dele. Todo mundo na presença de Deus.
Mas ele passou pela Índia. E ele falou assim: pastor, na Índia é o lugar mais fácil para pregar. Ele estava conversando com vários pastores, eu estava no meio. Não foi pessoalmente, não, uma conversa pessoal, não. Não sei se ele vai lembrar disso. E ele falou assim: é a coisa mais fácil de pregar na Índia. Por quê? Porque você começa a falar de Jesus, logo vai juntando as pessoas. Só que, olha o que ele percebeu lá rapidamente. Aqueles indianos que foram enchendo, ele foi falando, a princípio ele até achou, né, que estavam se convertendo para ter Jesus como único Senhor. Não, na verdade eles pegaram Jesus e colocaram Jesus no rol dos outros deuses também. Então mais um Deus para o indiano. Os indianos têm muitos deuses. Entende? A religião deles, a fé deles, a pluralidade de deuses, tudo vira Deus para eles. Então quando você prega Jesus, eles aceitam fácil. Mas eles aceitam fácil colocando Jesus no rol dos outros deuses também. Mais um Deus. Eles agregam mais um Deus para eles. Aí, o difícil é mostrar que eles precisam abrir mão de todos os seus deuses e fazer de Jesus o único Deus. E esses que se filmam de verdade, aí você vê indiano vindo para o Brasil pregar, porque esses entenderam de verdade o que é. Tem gente que está desse jeito, entendeu? Eu creio, mas você crê em um monte de outra coisa também. Não é esse crer que vence o mundo. O crer que vence o mundo é o crer que Jesus é o Senhor realmente. E aí é fé, obediência e santidade. O contrário da incredulidade, da desobediência e do pecado, que a gente viu lá em Hebreus. Deu para entender? Vamos orar? Fique de pé então. E se você tiver já a serpente, já tiver feito o pedido, pode pegar até na mão, mas só vai colocar fogo na saída da igreja, né? Para não ficar esse cheiro de queimado aqui dentro. Né, irmãos? É lá fora que você vai queimar no final do culto. Deixa eu só apresentar a Deus seu pedido agora, e você também apresenta o seu pedido. E não tenha medo de oração forte. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença. Eu coloco as pessoas que ouviram essa mensagem e que vão ouvi-la pelo YouTube, e eu peço a Ti que o Senhor as abençoe e as liberte de todo mal, e que toda a ação da serpente caia por terra também na vida deles, em nome de Jesus.